Fala rapaziada, Passarela Assombrada na área trazendo mais um vídeo para vocês. Eu sou Emerson Machado e hoje a gente está com alguns relatos de vigilantes noturnos. Cara, eu acho esse assunto muito legal e agradeço a vocês por terem me enviado esses relatos, né? E não esquecendo que você também pode enviar o seu relato aqui para o canal através do nosso e-mail de contato que está aqui na tela, que é o contato passarelassombrada@gmail.com. Beleza? Mas antes de eu começar o primeiro aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, pessoal. A gente é um canal novo ainda e se inscrevendo você ajuda muito o nosso canal. Beleza? Vamos alavancar aí as histórias assombradas. E não esqueça também de deixar aquele like, né? Que é também muito importante. Então, dito isso, bora lá! O relato foi enviado aqui por Cláudio de Castro. Um abraço aí, Cláudio, por ter enviado esse relato aí para nós, né? Então, oi Emerson, meu nome é Cláudio e eu trabalhei como vigilante noturno durante quase 15 anos na cidade de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. O caso que vou contar aconteceu em 1994 e até hoje não consigo explicar direito o que vivi naquela época. E eu cuidava de um depósito de materiais ferroviários, um prédio antigo que antes tinha sido parte da estação central da cidade. E ainda dos tempos dos trens de carga que vinham de longe, né, à noite. O lugar parecia parado no tempo. O galpão ficava numa área isolada, próximo ao rio Paraíba do Sul, e cercado por mato e trilhos abandonados. O portão principal tinha uma guarita pequena onde eu passava a maior parte da madrugada, com um rádio PX de comunicação, um telefone de disco preto. Telefone de disco? Ah, tá, aqueles de discar, né? Legal. E uma garrafa de café sempre cheia, para evitar um soninho ali, né? As luzes da rua eram fracas, aquelas lâmpadas de vapor antigas e alaranjadas. Quando o vento soprava, o som das folhas e o estalar das telhas antigas faziam o lugar parecer vivo, como se respirasse. Eu começava o turno às 10 da noite e saía às 6 da manhã. De hora em hora fazia uma ronda pelos galpões, verificava cadeados e o estoque de peças antigas das locomotivas. Na primeira semana tudo correu normal, só o barulho distante dos trens que ainda traziam e cruzavam a cidade, traziam cargas, e o ronco do rio ao fundo. Mas por volta da terceira semana comecei a ouvir passos vindo da parte da estação desativada onde ninguém entrava mais lá, há anos. Achei que fosse algum andarilho ou algum adolescente invadindo para dormir. Peguei a lanterna e fui até lá. O corredor era comprido, o chão de tábuas rangendo. Quando iluminei o final do corredor, vi uma porta entreaberta, empurrei devagar e o vento frio que saiu de lá de dentro parecia vir de outro lugar. Dentro não havia nada além de poeira e uma pilha de trilhos enferrujados. Mas o que me deixou gelado foi o som de passos correndo do lado de fora em volta do galpão. Olha, até eu ficaria meio coisado nessa aí, né? Saí rápido, revirei o pátio, mas não encontrei ninguém. Fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia comentei com o encarregado e ele riu, dizendo que o pessoal antigo falava que a estação era mal assombrada. Desde os anos 60, quando um funcionário chamado Seu Batista perdeu a sua vida por ali atropelado por uma locomotiva de madrugada. Disseram que ele ficou preso entre os trilhos, tentando trocar uma peça e o trem o arrastou. O corpo foi encontrado no dia seguinte perto do rio. Então, naquela noite voltei para o turno tentando não pensar mais nisso. Então, por volta ali das 3 da manhã, o rádio PX fez um estalo alto, como se alguém tivesse apertado o botão para falar, mas sem dizer nada.
Chamei o outro vigia da base que ficava em um outro depósito da rua 1º de Maio, mas ele não respondeu. Só o chiado do rádio. Pouco depois ouvi um som nítido de um apito de trem antigo vindo da direção dos trilhos abandonados. Mas há anos nenhum trem passava por ali. Olha só. Saí da guarita tremendo e vi algo que nunca esqueci. Uma luz branca se movendo lentamente entre os trilhos. Parecia o farol de uma locomotiva, mas não havia som de motor, nem barulho metálico de rodas. Só o apito, longo, triste, ecoando na madrugada. A luz atravessou o pátio e desapareceu perto do mato, que levava até o rio. Corri lá com a lanterna, mas não encontrei nada, só marcas dos trilhos cobertas por ferrugem e mato. Na manhã seguinte, contei isso para o encarregado. Ele ficou pálido e disse que o lugar aonde a luz sumiu era o mesmo aonde encontraram o corpo do seu Batista, 30 anos antes. Ele até mostrou a reportagem antiga de jornal guardada no escritório. Depois disso, nada mais ali parecia inofensivo. O ar ficou denso, quase difícil de respirar. Às vezes, ferramentas tilintavam sozinhas. O telefone de disco tocou certa madrugada. Quando atendi, uma voz rouca sussurrou: "Linha dos trilhos, sem corrente, precisa trocar a peça." Era exatamente a frase do relatório do acidente. Fiquei gelado por dentro. Numa madrugada de chuva forte, o barulho ficou ensurdecedor. O vento batia nas portas, o teto parecia vibrar. Saí para a ronda e vi a sombra de um homem curvado perto dos trilhos, segurando algo. Chamei ele, mas ele não respondeu. Quando a luz da lanterna tocou nele, a figura se dissolveu como fumaça. Caramba! No chão encontrei uma chave de boca enferrujada igual às usadas nos anos 60. Guardei para entregar ao encarregado no dia seguinte, mas quando voltei à noite, a ferramenta tinha sumido da minha mochila sem deixar rastros. Depois disso, o terror ficou mais direto. Eu ouvia passos indo e vindo atrás de mim. Portas abriam sozinhas e às vezes, nas noites mais silenciosas, vi novamente a luz branca distante, movendo-se exatamente como antes, repetindo um trajeto impossível. Depois de meses naquela tensão, pedi transferência. Olha, eu não ficava muito tempo também, né? A estação ficou fechada e virou um depósito municipal, mas os novos vigias dizem que as madrugadas continuam iguais. Apitos surgem do nada, cortando o nevoeiro. Alguns juram ver a luz atravessando o pátio. Alguns fazem piada dizendo que é o velho funcionário ainda fazendo a ronda. Quem brinca é assim porque nunca ficou ali sozinho. Por isso te mandei esse relato, Emerson, porque quem acompanha seu canal sabe o que é sentir a presença de algo que não se vê, mas sabe que você está ali. Tudo isso é verdade para mim, e sempre que passo por Barra do Piraí, olho para os trilhos cobertos de mato e lembro daquela luz branca cortando o pátio com uma alma em movimento. Como uma alma em movimento. Talvez seu Batista ainda esteja ali, tentando terminar a última manutenção. Talvez aquele trecho dos trilhos nunca tenha deixado de esperar por ele. Um abraço a todos e espero que gostem do meu relato. Cláudio. Cláudio, obrigado. Gostei bastante desse relato aí, por isso eu escolhi para deixar aqui, né? Contar para vocês. Poxa, bem legal mesmo. Seu Batista, vai saber, né? O que aconteceu com o seu Batista, né? Será que ele subiu? Será que ele ficou por ali? Olha, difícil de saber, né? Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Eu gostei bastante dessa história aí. Muito legal. Então vamos à segunda história. Relato enviado por Elisandra.
Oi Emerson, meu nome é Elisandra e o que eu vou contar aconteceu com meu pai em 1986, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Abraço pessoal de Contagem, em Minas Gerais. Muito legal. Naquela época, ele trabalhava como vigilante noturno numa empresa de segurança que prestava serviço para várias obras da região. Ele era um homem muito sério, acostumado a trabalhar sozinho, e dizia que o silêncio da madrugada nunca o incomodava. A mim também nunca incomoda, né? Até prefiro gravar vídeo de madrugada. Naquele ano, ele foi designado para cuidar de uma obra de ponte que estava sendo construída na região do bairro Nacional, perto de um pequeno córrego que desaguava no Ribeirão Arrudas. O alojamento onde ele passava as noites era um container metálico adaptado como escritório. Dentro havia uma mesa de madeira, um caderno de anotações, uma lâmpada fluorescente, um telefone fixo cinza da marca Telebrás. Esse telefone era o canal direto entre a obra e a sede da empresa. A orientação era clara: toda vez que ele tocasse, ele tinha que atender. O pai dela, né, teria que atender, pois poderia ser algo urgente dos engenheiros ou do escritório. As primeiras noites foram calmas, ele fazia a ronda de hora em hora, anotava no caderno o horário e voltava para o container ali tomar um cafezinho. Na quinta-feira da segunda semana, por volta das 2 da manhã, o silêncio da madrugada foi cortado pelo telefone, o toque do telefone, né? Ele conta que o som ecoou dentro do container metálico como se viesse de longe. Quando atendeu, do outro lado vinha uma voz trêmula e rouca de um homem dizendo: "Me ajuda, estou debaixo da laje, do lado da retroescavadeira, perto do poste." Meu pai ficou sem reação, perguntou quem era, mas a linha ficou muda e ele pensou ser trote. Desligou e saiu para conferir o local indicado com a lanterna na mão. Eu já ficaria bem do cabreiro, né? Olha, aí já é... O cara tem que ser corajoso, né? Até trabalho para vigilante mesmo, né? E continuando aqui, né? No canteiro, a retroescavadeira estava parada, coberta de poeira e sereno. Havia um poste realmente de madeira usado para iluminação provisória e algumas estruturas de caixaria de madeira esperando a concretagem. Nada parecia fora do lugar. Ele olhou por baixo das formas, caminhou até a margem do córrego, mas não havia nenhum sinal de ninguém ali. Voltou para o container, olhou o telefone e estava fora do gancho, com um ruído leve de estática. Colocou de volta, sentou, acendeu um cigarrinho e tentou não pensar muito nisso. Nas noites seguintes, o telefone permaneceu silencioso. Mas na terça-feira seguinte, novamente às 2 da manhã, ele tocou outra vez. A mesma voz, o mesmo pedido: "Me ajuda, estou debaixo da laje, perto da retroescavadeira, perto do poste." Meu pai tentou manter a calma e perguntou: "Quem é você? Está machucado?" Mas a linha começou a chiar e cortou. E ele foi novamente até o local e de novo nada. Nem pegadas, nem barulho, nem rastro de gente. Apenas um vento frio vindo do córrego e o som distante de um cachorro latindo. Na terceira vez que isso aconteceu, meu pai já estava mais inquieto. Ele começou a anotar os horários das ligações como se quisesse provar para si mesmo que não estava ficando louco. As ligações sempre vinham no mesmo horário, entre as 2h15 da manhã, entre as 2 e 2h15 da manhã. Às vezes, antes do telefone tocar, ele fazia um som estálido, vindo da fiação elétrica, como se a energia oscilasse por um instante. Ele comentou comigo que anos depois, que nessas madrugadas o ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Mesmo achando tudo estranho, tem uma borboletinha aí, né? Mesmo achando tudo estranho, ele nunca contou nada aos engenheiros ou aos outros vigilantes. Tinha medo de ser chamado de mentiroso ou de que dissesse que ele estava inventando histórias para sair do turno da noite.
Ele era desses homens antigos que guardavam as coisas para si, então seguiu o trabalho normalmente, anotando, fazendo as rondas e fingindo que nada estava acontecendo. Mas o telefone continuava tocando, sempre com aquela voz pedindo ajuda, sempre citando o mesmo ponto da obra. Cara, sinistro isso aí, né? Naquela época não existia celular e o contato com a sede era só pelo telefone de fio fixo, que funcionava por linha terrestre. Meu pai chegou a pensar que alguém da empresa estivesse fazendo algum tipo de brincadeira, mas não fazia sentido. A ligação vinha do próprio número da obra, segundo o registro que aparecia no identificador da central, quando ele conferiu depois. E isso era o mais estranho, como alguém poderia ligar da própria linha do container onde estava. Ou seja, né? Como se tivesse alguém ligando ali. Mas será que não tinha alguma extensão? Acho que não, né? O escritório era só o container, né? Segundo ele falou ali, né? Numa dessas noites, ele resolveu deixar o telefone fora do gancho para impedir que tocasse. Mas, para surpresa dele, às 2 da manhã, o telefone chamou mesmo assim. O som saiu abafado, metálico, como se viesse de dentro do próprio aparelho, mesmo desconectado. Ele ficou imóvel, olhando para aquilo, até que ouviu novamente, mais clara do que nunca. Por favor, tira a laje, me tira daqui. Ele ficou tão assustado que saiu correndo do container e ficou do lado de fora até amanhecer, sentado num caixote tremendo. Olha, cara, tem que ter bastante, né? Bastante coragem mesmo. No dia seguinte, quando o engenheiro e os pedreiros chegaram, ele fingiu que estava tudo bem. Não comentou nada, apenas quis terminar o turno e ir para casa. Naquele mesmo dia, durante o café da manhã, enquanto ouvia o rádio AM ligado na cozinha, ele escutou uma notícia local. Trabalhadores encontraram ossada humana em obra de ponte na região do bairro Nacional, em Contagem. Ele disse que o café quase caiu da mão. O repórter dizia que a ossada foi achada ao lado da retroescavadeira, bem próximo de um poste de madeira. Bem como ali falava, né? Como dizia ali nas ligações, né? Meu pai ficou paralisado. Naquela hora tudo fez sentido. Ele lembrava da voz, das palavras, do pedido de ajuda. Ficou em silêncio por muito tempo, tentando entender o que aquilo significava. À tarde ele voltou até a obra, mas o local estava interditado pela polícia. Haviam várias viaturas, faixas amarelas e curiosos do bairro se amontoando para ver. Os investigadores comentavam que os ossos pareciam estar ali há anos, talvez enterrados antes mesmo da obra começar. Provavelmente, né? Senão eles teriam dado por falta de alguém, né? De um dos trabalhadores, né? Impossível se não tivesse dado falta, né? Então ele tentou se aproximar, mas um policial pediu que se afastasse. Mesmo assim, de longe, ele olhou o ponto onde a escavação tinha sido feita. Era exatamente aonde o homem da voz dizia estar, debaixo da laje, perto da escavadeira do poste. Meu pai sentiu um arrepio percorrer o corpo todo. Aquela noite ficou gravada para sempre na mente dele. Ele pediu transferência e nunca mais quis fazer ronda noturna sozinho. Em casa, ele não contou o motivo real para ninguém. Disse que não se sentia bem naquele serviço, mas com o tempo a história acabou vazando, porque o pessoal da empresa também ouviu falar das ligações misteriosas que apareciam no registro telefônico, quando ele anotava ali, né? Diziam que aquela linha recebia sinais de chamada, mas sem origem rastreável, e como se o próprio telefone ligasse sozinho. Os técnicos da antiga Telerge que foram verificar não encontraram nenhum defeito. Anos depois, eu já adulta, resolvi perguntar para ele se tudo aquilo era verdade. Ele ficou em silêncio um tempo, olhou para mim e disse: "Filha, tem coisa que é melhor procurar não entender." Mas eu percebi que os olhos dele ficaram marejados, meio lacrimejantes, né?
E ele nunca mais conseguiu dormir tranquilo se houvesse telefone no mesmo quarto, até que o som de um toque mais agudo o deixava nervoso. Era como se ainda esperasse ouvir de novo aquela voz pedindo ajuda a algum lugar que ninguém podia mais alcançar. E é isso, Emerson, que resolvi mandar esse relato para o seu canal, Passarela Assombrada, porque eu sei que o seu público gosta de histórias reais e essa, para mim, é a mais verdadeira que existe, até hoje. Cada vez que passo por Contagem, vejo o Ribeirão Arrudas, penso naquela ponte, naquele container e no telefone cinza da Telebrás. E me pergunto, será que aquela voz finalmente descansou? Ou será que em alguma madrugada o telefone ainda toca, chamando quem tiver coragem de atender? Poxa, muito legal aí. Obrigado pela história. E eletrizante, meu. Então, pessoal, o que é que vocês acharam? Vai deixando aí nos comentários aí o que vocês já acharam aí, né? Pô, muito legal. Então, agora vamos ao relato número 3. Esse é o Cemitério Municipal Jardim da Paz em Assis Chateaubriand. Nome difícil de pronunciar, né? Eu me chamo José Rezende, mas quase todo mundo me chama Seu Rezende. Então, ô Seu Rezende, obrigado aí por ter enviado aí, né, o relato. Então, em abril de 2002, comecei a trabalhar como vigilante noturno no Cemitério Municipal Assis Chateaubriand. Agora eu acertei o nome. Cidade do oeste do Paraná, bem no interior, com suas ruas de terra ao redor e o tipo de neblina que sobe dos arrozais nas madrugadas. O lugar onde o cemitério fica é ligeiramente elevado, margeado por eucaliptos e que o vento faz assobiar, e o portão de ferro fecha às 19 horas. Eu entrava com minha lanterna de 12 volts, o rádio comunicador tipo HT, que pegava mal no fundo das quadras dos túmulos antigos, e o velho livro de ocorrências. Logo nas primeiras semanas, notei que as lápides mais antigas, nos fundos do lote C, tinham um musgo espesso e muitas cruzes tortas, e alguma calma que parecia falsa demais. Naquela noite em que tudo começou, era uma sexta-feira. O céu sem lua, apenas um fio de luar por trás das nuvens. Eu fiz minha ronda habitual, perímetro externo, muro de alvenaria meio sujo, farol apagado. Só a luz amarela da sala de guardas iluminando por baixo. Ao cruzar entre as fileiras 23 e 24, notei uma figura escura no canto parada junto a um jazigo antigo, datado de 1924, com letras muito desbotadas. Pensei que fosse algum morador de rua ou alguém visitando discretamente, mas ao me aproximar, a figura sumiu. O rádio apitou e deu chamado falso do portão, mas não encontrei nada. Senhor, já começou bem, né? Seu Rezende. Voltei para a sala de guardas para anotar no livro, marquei a 1h42 da manhã, ronda concluída sem anormalidades. Uxa, ele não anotou ali, né? Mais um ventinho entrou pela janela, meio quebrada, e a lanterna do balcão apagou. A pilha era nova, eu tinha verificado. Troquei a pilha, voltei à ronda. Já nas lápides mais fundas, vi algo como passos arrastados, junto ao muro norte, onde duas sepulturas estavam semi-encostadas e cobertas por folhas de castanheiras da região. Parecia som de uma bota velha, firme levemente, e depois um arrastar leve. Eu parei, a lanterna tremendo, e nada vi. Só um vulto esmaecido de musgo, onde antes estava figurado, do musgo onde estava a figura. Né? Continuei porque tinha que cumprir o turno até às 5 da manhã. No rádio, o som estático aumentou quando passei próximo de um jazigo cuja a porta de ferro estava meio entreaberta.
Aliás, este jazigo era de uma antiga família de Assis Chateaubriand, e diziam que às vezes se via uma luzinha tremulando lá dentro, mesmo sem energia ligada. Naquela madrugada, ao olhar para dentro da porta entreaberta, vi um clarão muito breve, da lanterna rente ao muro, e o que parecia um vulto se levantar. Minha respiração travou. O custo que tive para dar alguns passos para trás foi grande. O rádio soltou um chiado profundo que me fez colocar o dedo no botão PTT e responder: nada observado. Quando retornei à sala, percebi que o relógio de ponto batido mostrava 3 minutos a mais. Meu próprio relógio analógico de pulso, comprado em 1999, adiantou. Pensei que fosse falha, mas sabia que nenhuma pessoa regulava isso à meia-noite do turno anterior. Algo ali não era só negligência ou vento. O portão externo, que deveria estar travado, estava ligeiramente aberto, o trinco fora deslocado. Não achei marca de arrombamento, nenhuma pegada nova, nada, mas o silêncio do pátio tombado parecia esperar por algo. Segui rumo ao lote D, onde jaz a família Marques, jazigos de 1950. O chão parecia mais úmido que de costume, mesmo sem chuva nas últimas 24 horas. E no interior do Paraná, as madrugadas costumam secar rápido. A relva estava espessa, mais do que o normal, e minha lanterna iluminou gotas de orvalho em fila. Parecia como se algo tivesse passado ali recentemente. De repente ouvi um sussurro baixo, quase que inaudível. Vem, vem, vinda de um túmulo velho, número 456. Me aproximei, o rádio apitou de novo e a luz da sala piscou no lampejo. Cara, seu Rezende é corajoso, né? Aí veio o momento que mudou tudo. Decidi investigar melhor o túmulo 456. Cheguei até ele, lápide de mármore velho, com uma cruz de ferro corroída, e no mármore, por um instante, parecia que havia uma impressão de mão marcada em cima, como se alguém tivesse deixado estampa de barro, sabe, com a mão suja ali. A lanterna iluminou e achei que parecia um risco escuro no mármore colado, tipo sangue seco talvez. Tremi, pensei em chamar ajuda, mas sabia que eu era o único ali naquela hora. Respirei fundo, me abaixei no instante e que toquei o mármore, senti um arrepio profundo subir pela coluna. Não recuei de imediato. De repente ouvi passos atrás de mim. Voltei a lanterna rápido e nada, só uma sepultura aberta. Ou pelo menos a tampa estava deslocada. Parecia um jazigo subterrâneo mal fechado. Minhas botas ficaram empoçadas de um limo fino. Peguei meu rádio, pedi backup, mas o botão travou. Aliás, o rádio antigo, como se era usado na época, início de 2000, falhou. Ficou apenas um zumbido grave. Resolvi voltar para a sala de guardas e no caminho a luz do pátio piscou várias vezes. Cara, esse cemitério aí, esse Rezende é corajoso pra caramba, hein? Na sala de guardas, sentei, mãos suadas, olhei os papéis, tentei raciocinar. Era só um cemitério velho. Neblina, silêncio que assusta, a mente estava pregando peça. Mas o relógio digital recém-instalado na sala marcou 2h13 e o meu relógio marcava 2h20. Algum erro. Decidi sair para a ronda final. Muro externo, corredor de acesso principal, vigiar se a porta lateral estava fechada, e estava. Mas no canto esquerdo da muralha notei uma sombra reta, quase humana, que ficou imóvel enquanto eu caminhava. A sombra se moveu, e quando olhei por mais de um segundo, desapareceu no lote B2. Entrei no corredor do lote B2, as lápides estavam alinhadas, mas o chão apresentava marcas de chuteiras.
riscas retas no concreto antigo. Passei por sobre as 2 fileiras de cipresses que faziam um túnel escuro e o ruído do meu próprio alarme no rádio ecoando, minhas botas tentando não pisar nas folhas secas que rangiam. Do nada, um vento gelado rompeu a túnica de cipresses e ouvi algo como ai, um som leve, um som feminino distante. A lanterna virou de baixo para cima, quase que me derrubando. A lanterna na mão dele, né? Quando recuperei o foco, vi a silhueta fugindo, leve, translúcida, deslizando entre os jazigos. Parei. Todo o instinto dizia para correr, mas não fui. Tranquei o rádio, apaguei a lanterna e esperei que o ser se revelasse. Fiquei imóvel, o silêncio absoluto. Então senti uma presença atrás de mim, tão perto que o meu couro da jaqueta parecia vibrar. O cheiro de terra molhada misturado com um perfume antigo, como se fosse de uma mulher daqueles que minha avó usava. Um perfume antigo, como se fosse da avó dele, né? Envolveu meu rosto e entendi que era hora de sair dali. Então volto para o pátio. Cheguei ao portão, o trinco foi fechado sozinho. Não vi ninguém. Gritei no rádio, segurança acionada, mas não houve resposta. A neblina havia se adensado. O poste estava apagado, minhas botas escorregavam no limo e quase caí. No estacionamento, vi um veículo da prefeitura vazio. As chaves ainda estavam no contato, como se alguém tivesse saído às pressas. Entrei no meu carro, tentei ligar o motor e o motor deu um estalo e não funcionou. O relógio do carro mostrava 3h04 da manhã. Fechei tudo, fui para Guarita a pé tremendo. Nossa, cara. Nas semanas seguintes, contei ao supervisor e registrei a ocorrência no livro interno, observando o fenômeno anômalo, figura, voz, passos, rádio fora de funcionamento. Dissertei que poderia ser erro elétrico, mau contato ou clima. Mas eu sabia que algo mais, era algo mais. Em cada ronda eu sentia os olhares das lápides, parecia que as velhas famílias enterradas ali estavam acordando. A cidade de Assis-Chateaubriand está cercada por lavouras, estradas de terra que cortam a colina ao redor. E o cemitério fica numa encosta que vemos à distância ao sair da rodovia PR-486. A geografia isolada ajuda. Neblina, frio, silêncio. Hoje envio esse relato para você, Emerson, no seu canal como testemunha daquilo que vivi como vigilante noturno. Quando o sol se põe sobre as lavouras de soja de Assis-Chateaubriand e o vento toca os eucaliptos longe do cemitério, sinto que algo me observa. Se você quiser investigar esse cemitério pessoalmente, seria interessante. Vá até o entorno do túmulo 456, ouça os ciprestes sussurrando, mas lembre-se, nem tudo que caminha entre os túmulos está morto. Esse é o meu relato e espero que goste. Obrigado e boa noite. José Rezende. Ô, seu José Rezende, olha... O senhor viveu aí uma aventura aí nesse cemitério de Assis-Chateaubriand e olha que a gente já foi, né, investigar aí vários lugares abandonados, né, vários cemitérios, inclusive à noite até, mas já ouvimos algumas coisas assim, né, algumas manifestações, sussurros tal, luzes até, chegamos a ver ao longe assim, mas como seu Rezende aí, bem complicado, né? Pois é, galera, então essa aqui foi uma noite, né, de relatos de vigilantes noturnos enviados aqui para nós através do nosso e-mail de contato, né, esse que está aqui na tela, contato passarelassombrada@gmail.com. Vocês também podem enviar os seus relatos, eu vou contar aqui, com certeza vou contar. E é isso. Então, uma boa noite para vocês, um grande abraço e até os próximos relatos. Fui! No canal!